Salve, turma querida! 5 de fevereiro de 2025. Sequência das aulas semanais de atualidades. Eu sei que está subindo um pouco atrasado, porque eu tive um problema no meu computador. As aulas ficaram gravadas, os fatos estão de acordo com a semana. O único problema é que isso implicou na minha internet, implicou na minha transmissão. Então está subindo um pouco atrasado, mas foi tudo gravado no período correto, tá? De modo que me perdoe, porque vocês sabem que eu nunca atraso, eu sempre gravo às quartas-feiras e houve esse problema. Internet é assim mesmo, vocês sabem como é, né? Mas vão assistindo aos poucos, vão subir muitas aulas de atualidades do mês de fevereiro e assistam aos poucos, né? E são 40 minutos, não compromete muito, né? Vamos lá. Sequência, porque tem que trabalhar. Deixa eu ficar pequenininho. Esses são os meus endereços, né? Onde eu procuro publicar notícias. Está muito corrido esse ano, porque eu dobrei a minha jornada de trabalho, com a intenção de, nos próximos anos, me aposentar com um salário um pouco mais justo, né? Mas estamos colocando a vida em ordem, isso é que importa, tá? Quem tiver interesse nos livros com questões inéditas de atualidades, é só mandar um WhatsApp aí para mim, que a gente faz a gente conversa, não é um grupo, não é nada, as pessoas conversam comigo, professor, né? Eu já te conheço aí pelo curso de atualidades, vou prestar uma prova. Eu faço R$25 a cada volume aí do ano passado, tá? Vamos para as primeiras notícias nacionais. Antes eu deixo aqui sempre registrado para o seu controle, semana de 29 de janeiro a 5 de fevereiro de 2025. Porque vão subir muitas aulas, é importante que você aí tenha esse controle de qual semana. Apesar que aparece na chamada do slide, aparece de que período eu estou tratando, né? Muito bem. Em 2024, o Brasil registra a menor taxa de desemprego da história. Dados do IBGE, eu sempre gosto de chamar a atenção de vocês que dados do IBGE, além das notícias da BBC, da UOL, do Estadão, do G1, são as fontes inspiradoras para as questões de atualidades. Em um ano, 2,6 milhões de pessoas entraram no mercado de trabalho. No entanto, são 7 milhões de empregados no país. Lembrando sempre que quem é considerado desempregado, e agora nós temos um balanço já de 2024, é aquele que procura emprego. Aquele que não procura emprego não entra nessa taxa, né? Então, a taxa foi de 7,4, a menor taxa de desemprego. Em 2012, a taxa foi de 7,4. O que me preocupa, né? Logo, todo mundo se lembra que a taxa mais alta foi na pandemia, chegamos a 20% de desempregados, o que dava 20 milhões de brasileiros aí, né? Então, o número, nós ainda temos 7 milhões, metade, pouco menos metade da pandemia. O que sempre me preocupa nessas taxas, deixa eu sair daqui, depois a gente vê a análise aí de uma pessoa demógrafo do IBGE, são duas coisas, né? Que está aí até no próprio texto. A preocupação sempre é com a inflação, é claro que com mais pessoas trabalhando é sempre melhor, é claro que mais pessoas trabalhando com uma renda compatível com a sua escolaridade, com a sua experiência, é o que a gente deseja, e nem sempre é assim. Quantos aí engenheiros, advogados, tendo que fazer outros tipos de trabalho menos remunerados. Mas a gente vê, mais gente trabalhando são pessoas consumindo e demandando serviço, que automaticamente pressiona a inflação. Então, mais gente trabalhando, inflação está associada sempre a consumo, né? Mais gente trabalhando, mais consumo, mais os preços sobem. Essa não deveria ser uma realidade, né? Deveria fazer o preço cair, mas nesse país a economia é muito louca, né?
É importante a gente olhar lá embaixo, no último parágrafo, para esse grupo, para entender o que falta a esse grupo para voltar ao mercado de trabalho. O que falta para essa gente? E aí eu acredito que é capacitação, política pública, né? É uma questão educacional. Mas, de qualquer forma, a gente tem que entender quais são os conjuntos de políticas necessárias para que essas pessoas retornem e possam acessar oportunidades, afirma Vivian aí Almeida, que foi a especialista ao analisar esse dado. Repito, me preocupa a falta de capacitação, e você deve ter isso sempre como informação por uma eventual questão, e a inflação. E eu acrescentaria um terceiro elemento, né? Os baixos salários. Então, inflação, baixa capacitação e os baixos salários mascareiam um pouco esse número, né? Porque você fala, ah, não, poxa, tá melhorando, tal, não sei o quê. Mas quando você vai no mercado, a vida é outra, né? Mas dos males o menor, não é verdade? Gente, essa é uma... acho que ninguém conhecia. É o tipo de uma notícia, você fala assim, ah, Diogo, você está selecionando notícia fuleiragem. Não é, né? Eu tenho parentes no Ceará e a gente sabe a importância da Praia do Futuro para o turismo brasileiro. E se você vai, quem já foi ou conhece tal, sabe que o entorno da Praia do Futuro ele é absolutamente deserto. As pessoas procuram morar o mais longe possível, porque ela é a maior maresia do mundo. E as pessoas que moram perto estraga tudo que é de ferro, né? Maresia é aquele vento que sai do mar, né? Que essa é uma pesquisa feita pelo Laboratório de Materiais de Construção Civil, né? Da Universidade Federal do Ceará, e ela tem a maior maresia do mundo. É a região mais agressiva em termos de deposição de íons, cloro no ar, um dos principais componentes da maresia, superando outras cidades brasileiras e internacionais. Antes era São Francisco do Sul, lá em Santa Catarina. No cenário internacional, a Praia do Futuro também se destaca, quando comparada a locais que adotaram metodologias semelhantes. Ela é 87% mais agressiva que a Nigéria, segunda colocada. E 51.000% mais que a Espanha, a última colocada. Você tem uma ideia do nível da maresia que corrói, e as pessoas têm que optar por outras de ferrugem, né? Tem que optar por alumínio, plástico, né? Para poder... As pessoas perdem geladeira todo ano, perdem fogão todo ano, porque não há fogão de plástico, não há muita coisa, fechaduras, carros, enfim. Fica aí essa notícia para você ter uma ideia de quanto ela é danosa para as pessoas que moram nessa praia, que é uma das praias mais famosas do Brasil e do mundo, por ser linda e ser um paraíso turístico aí. Mas tem esse malefício, tá? Então, isso poderia cair numa prova do Ceará. Não, é uma informação que envolve o mundo todo, né? Então, eu achei interessante. As provas gostam dessas pegadinhas, dessas notícias, porque isso saiu em todos os canais. Como é que eu faço? Só para você entender. Eu pego uma notícia que sai na UOL, na BBC, no G1, no Estadão, no Correio Brasiliense. Quando essa notícia aparece em todos os jornais, eu falo, opa, essa notícia tem que entrar na aula. Não é uma notícia de um único canal específico que eu seleciono. Eu seleciono, quando eu vejo que ela apareceu em todos os canais, é porque quem está preparando a prova está lendo todos os canais. E ao ler todos os canais, ela vai se deparar com essa notícia e pode selecionar para a sua prova. É assim que funciona o meu raciocínio, é assim que funciona a minha experiência. Eu falo, o que colocar, o que é importante, né? Porque, como eu sempre repito, nas aulas de atualidades, é o que aparece em todos os jornais, em todos os veículos,
é aquilo exatamente que vai aparecer nas provas. E a gente tem que cercar. A nossa ideia aqui é cercar o conteúdo, né? Porque a gente não pode pegar a prova de 2022, como eu sempre digo, por isso que os livros são importantes, porque eu vou cercando os assuntos aí para eventuais provas. E tem dado muito certo, que senão eu não estaria 3 anos no canal aqui. Graças a Deus, né, turma? Bom pra gente. Olha, essas duas próximas notícias são importantes porque as provas também exigem uma certa decoreba aí de cargos importantes, né? Como o Barroso é presidente do Supremo, os presidentes dos cargos dos 3 poderes brasileiros. E houve uma mudança. E você tem que saber esses nomes. Eu não vi cair em prova, eu vi despencar em prova esse tipo de informação. Aqui não precisa ficar analisando a notícia, com quem votou, quem não votou, né? Mas saber, o presidente do Senado, que o Senado Federal representa os estados brasileiros, são 3 senadores por estado, é um número igual, Davi Alcolumbre. Ele já foi senador, né? Uma vez e voltou ao cargo agora, tá? Ele é do União Brasil. Então, qual é a minha sugestão? Guarde esse nome. Davi Alcolumbre é eleito senador aí fevereiro de 2025 para um mandato de 2 anos, tá? Assim como a próxima notícia, ainda de Brasil. O Hugo Mota é o novo presidente da Câmara Federal. Aí a Câmara Federal representa o povo brasileiro. É um número X de deputados por estados. Então, tá a notícia, né? Ele, no discurso dele, acho que é um dos mais jovens a ocupar o cargo, citou muito o doutor Ulisses Guimarães, a Constituição e tal. Teve outros concorrentes, mas ele era o nome do consenso, tanto da oposição como da situação. Tá? Então, ambos elegeram aí no 1º de fevereiro os 2 nomes importantes. Hugo Mota acaba sendo, quando perguntam, o Congresso Nacional, que é o Senado e a Câmara dos Deputados, quando juntam os 2, quem preside é o Hugo Mota, tá? Então, a minha sugestão não é uma análise política, se é bom, se não é, se é ruim, se não é você guardar o nome desses 2 que devem aparecer em provas aí, porque querem saber se você está atualizado no sistema político brasileiro. Porque se lá no edital, como todos os editais municipais, estaduais e federais de atualidades vêm, fatores políticos, sociais, econômicos, ecológicos, né, Brasil e mundo, notícias, você tem que estar sabendo quem são os chefes dos poderes no Brasil, né? O do executivo todo mundo sabe que é o presidente Lula. Olha aí, Lula regulamenta poder de polícia da FUNAI. Veja como vai funcionar. Decreto define regras para que FUNAI previna e coíba ocupações ilegais. Eu fico com receio porque esse pessoal precisa ter um treinamento, né? Eu acredito que define regras, ou seja, a FUNAI agora não vai precisar chamar a Polícia Federal, ela vai poder ali exercer o poder de prisão, né? A regulamentação estabelece que a FUNAI pode atuar diretamente para prevenir e punir infração que coloque em risco os direitos dos povos indígenas. O órgão passa a ter autonomia para interditar acesso a terras indígenas, retirar invasores e aplicar sanções a quem descumprir a legislação. Estão previstas, o que é infração? Entrada ilegal de não indígena em terra protegida, construção e atividade econômica não autorizadas nos territórios, porque a FUNAI é a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, mudou de nome, tá? Não se usa mais o termo índio, ou povos originários. Uso indevido da imagem de indígena, destruição de placas,
o decreto estabelece que, enfim, remoção forçada de grupos indígenas para proteger os índios, tá? Não é ligado ao meio ambiente. Isso aí quem faz mais se encarrega é o Ministério do Meio Ambiente e o ICMBio. A FUNAI é um órgão ligado à proteção indígena e tem que reparar os danos. Qual é a preocupação do professor Diogo? Um sujeito prestou até agora o concurso CNU. Ele, como eu, né, sou formado em História, com pós em Humanas e tal. Se eu passo num cargo como esse, eu vou precisar de um treinamento para agir como um policial, porque eu não tenho essa formação. Então, entendo eu que esse decreto também, e a própria FUNAI, terão que se adaptar para colocar essas pessoas nessa função. Quentíssima essa notícia, tá? Bati aqui na mesa. Né? Acho importante que vocês guardem essa informação, porque sempre está tendo um concurso da FUNAI, a FUNAI, a questão dos povos, dos vulneráveis, tem sido cobrada muito ultimamente, então entendo eu que trata-se de uma informação bem forte, bem pesada, bem importante. Aí, ó. Eu sei que muitos professores, né, até pelos maus tratos que nossa categoria recebe, prestam concursos públicos. E prestam concursos públicos também na área da educação, e a gente atende aqui também a área da educação, né? E aí é legal saber tudo que está envolvido com essa categoria, que é uma das maiores categorias do Brasil. Professores terão direito a 15% de desconto em hotéis no Brasil, anuncia o governo. Benefício oferecido a professores da educação básica de todo o Brasil é fruto de uma parceria entre os dois ministérios, o Ministério da Educação e do Turismo, com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. Tomara que o professor tenha um salário para poder viajar, porque mal o salário, pelo menos em São Paulo, é muito baixo, né? Então, além do benefício, também visa benefício específico por meio de parceria do MEC com o Banco do Brasil e a Caixa e distribuição de 100 mil notebooks para professores premiados, tá? Então, os descontos estão a partir de 1º de março de 25 e 31 de março de 26. Devem ser feitas até 31 de dezembro de 2025. Quem fazer reserva no hotel, você sabe muito bem disso, né? Então tá aí. Um presentinho para nós. Uma migalha, mas tudo bem. Vamos para as notícias internacionais. Até hoje, 5 de fevereiro, o acordo de cessar-fogo tem perdurado. Né? A gente está na primeira fase, eu já analisei em aulas anteriores qual era o acordo, mas você veja só, né? Hamas liberta 133 reféns e Israel 183 prisioneiros. Né? Ao todo, 18 reféns israelenses foram libertados, Israel soltou 583 prisioneiros. Aí deve ter uma coisa errada, né? Porque geralmente a libertação é pau a pau, né? De 18 para 18. Me soa a ideia de que Israel prendeu muita gente que não tem nada a ver com o Hamas, são pessoas inocentes, e que Israel, para conseguir ter os seus reféns de volta, pegou gente a mais. Por isso que esse número é tão díspare, né? Primeiro, na cidade de... Bom, os reféns dessa rodada, da primeira fase do acordo, então são várias fases, foram entregues por integrantes do grupo terrorista A Cruz Vermelha, tá? Confirmou a chegada dos reféns no país, o que é uma total, aí, digamos, felicidade para essas famílias, né? O número total de reféns libertados até agora é de 18, quando estou gravando, vai aumentar se o cessar-fogo continuar. Eu vou atualizando aqui vocês quais são as etapas desse cessar-fogo lá
entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza, tá? Então, o que eu quero com essa informação é dizer a vocês que o cessar-fogo e as fases e a troca de prisioneiros está efetivamente sendo realizada, tá? Então, a gente vai acompanhando. Se tiver qualquer alteração do cessar-fogo, eu venho aqui numa próxima aula e atualizo vocês. Porque é um avanço nessa guerra. Bom, prometeu e está cumprindo. Tarifa dos Estados Unidos sobre México, Canadá e China entram em vigor nesse sábado. Tem um gráfico legal que eu vou mostrar para vocês aqui. Informação foi confirmada nesta sexta-feira, 31, pelo porta-voz da Casa Branca. Confirmou que vai impor uma taxa a partir desse sábado até de 25% sobre produtos importados do Canadá e do México. Ele vai implementar amanhã, uma linha de 10% sobre a China, pelo fentanil ilegal que eles têm fornecido e permitido distribuir no nosso país, o que matou dezenas de milhões de americanos. As frases do pessoal ligado ao Trump, a gente tem que pegar, sabe, qual é a minha jogada aqui? Como é que é? Ele fala muito, a gente sabe disso. O que tem que entrar na atualidade? A fala dele? Não, as medidas, tá? Então, ele tomou essa medida, aí agora no final de janeiro, e tinha dito isso em campanha, e agora aplicou. Então, vamos tomar cuidado com aquilo que ele fala, daquilo que ele faz. Vai entrar na minha aula, porque a fala, nem sempre a gente vai anular uma questão. Ele falou isso, ou aquilo outro. As provas não trabalham com discursos, digamos assim, exagerados ou discursos radicais. Elas trabalham com fatos concretos. Então, essa é a distinção, porque você vê muita notícia sobre as falas dele, mas e daí? Ele está fazendo? É isso que a prova vai cobrar, tá? Então, são os países, por que esses três, né? Com os quais a maior economia do mundo possui déficit na balança comercial. Então, os Estados Unidos, ou seja, gastam mais com importação do que recebem em exportação. O modo de, quando ele aumenta os impostos, é fazer com que as pessoas consumam mais os produtos norte-americanos. Tem aqui a balança lá. Os Estados Unidos exportam 132 bi para a China e compram 400 bi. Então, a ideia é não comprar mais tanto produto chinês. Isso tudo, México e Canadá, é porque muitas empresas americanas se movimentaram para lá porque os impostos eram menores. Então, ele quer repatriar essas empresas. Então, é bem significativo mesmo o déficit comercial que os americanos têm com Canadá, China e México, tá? Em outros países, por exemplo, como o Brasil, o Brasil é o país, os Estados Unidos é o segundo país que o Brasil mais exporta, mas o Brasil importa mais dos Estados Unidos do que exporta, tá? Cuidado com essa informação. Então, é o segundo país que o Brasil mais exporta, mas quando você vai ver a importação brasileira, o Brasil importa mais do que exporta. Então, fala-se em taxação sobre o Brasil também, mas a ideia é que não haja motivo, porque o Brasil está importando mais, né, dos americanos. Bom, resposta do primeiro-ministro, né? O primeiro-ministro do Canadá anuncia tarifas de 20%, 25% sobre produtos dos Estados Unidos. Justin Trudeau afirmou que os canadenses devem priorizar produtos locais e viajar dentro do país, em vez dos Estados Unidos. México e China também serão impactados pelas tarifas, que já começaram a reagir. Então, mão vai, mão vem, né? E aí, uma variedade de produtos, incluindo cerveja, vinho, bourbons, frutas, suco de fruta, né?
como o suco de laranja da Flórida, estado natal de Trump, roupa, equipamento esportivo, tudo isso que o Canadá importa dos Estados Unidos. Vamos ver o que vai dar disso, né, dessa briga tarifária aí. Porque olha o que aconteceu. Logo depois que ele avisou, no dia 3, né, ele foi dia 31, a presidente do México, Cláudia Sheinbaum, reforçou, que falou, olha, tudo bem, são dois problemas com o México, o problema com a fronteira e o problema com os gastos, né? Ela anunciou um acordo com o Trump para pausar por um mês essas tarifas. Então, como? Que ela vai colocar mais 10 mil homens da Guarda Nacional, enquanto os Estados Unidos trabalharão para impedir o tráfico de armas. É um problema, sim, a fronteira do México, não só pela entrada de imigrantes ilegais, que ele já está mandando de volta, né? Já veio até brasileiros aí. O problema com o México é também o tráfico de drogas, que entra muito por essa fronteira. Em entrevista a jornalistas, segunda-feira, a presidente mexicana disse que os chefes de Estado entenderam que essa seria a melhor forma de continuarem competitivos com a China e outras nações do mundo. Tem 3 meses de trabalho conjunto com o governo americano, né? Já temos uma mesa, vamos negociar, e ele anunciou e aí já voltou atrás. Estou falando que é muito complicado, né, o Trump, porque ele anunciou a medida e depois volta atrás. Nós temos que acompanhar, é nosso papel, é contar uma novelinha do que está acontecendo aí em relação a um cachorro latindo aqui atrás. Eu não entendo essas pessoas, parece que elas gostam de colocar os cachorros um de frente para o outro para latir, sabe? Será se eles conversam ou não, né? Mas aí mudou, né? Acabei de dar uma notícia, dia 3, uma notícia que foi do dia 31, dia 3, suspendeu. Essa foi, aqui sim, aqui é uma declaração muito pesada que assustou o mundo todo. E eu me vi na obrigação dessa, pelo menos, trazer aqui para vocês, né? Declarações do presidente dos Estados Unidos sobre tomar o controle da faixa de Gaza causaram espanto e preocupação em palestinos e líderes mundiais. O mundo todo reagiu. Donald Trump chegou a dizer que, se necessário, enviaria militares para o território palestino. O presidente dos Estados Unidos chocou o mundo ao apresentar o plano dele para o futuro de Gaza. Primeiro no Salão Oval, quando defendeu que todos os palestinos fossem realocados em outros países permanentemente, depois na coletiva de imprensa. Os Estados Unidos vão tomar a faixa de Gaza e trabalharemos lá. Seremos donos dela. Já falou que vai ocupar o canal do Panamá e o Canadá. E responsável por desmantelar todas as bombas perigosas, não detonadas e outras armas no local. Nivelar o terreno e nos livrar de todos os prédios destruídos. Vamos criar desenvolvimento econômico, que vai gerar números ilimitados de emprego e moradia para pessoas da área, disse Trump. O Benjamin Netanyahu elogiou o Trump. Disse que é o melhor amigo de Israel, mas eu me lembro que na hora em que o Trump falou isso, ele pegou até o Benjamin Netanyahu, olhou assim de surpresa, que você vai ocupar Gaza? Né? Ele quer fazer um grande balneário lá. Bom, você não está se desmentindo porque você falou que não gosta de declarações? Espera um pouquinho, essa declaração não é qualquer declaração e repercutiu demais no mundo todo. Macron, Alemanha, líderes do mundo todo, Brasil, até mesmo do Reino Unido, né? Falaram, opa, cadê a soberania do povo palestino? Como é que fica isso? Porque não é todo mundo que pertence ao Hamas. Então, é uma bomba. É bom acompanhar essa bomba, né?
Não uma bomba que que diz que vai tirar de lá. Aqui nós temos que acompanhar essa história do Canal do Panamá, que já foi dos Estados Unidos. E ele devolveu em 1999. É uma declaração de invasão de soberania. Assim, quando lembram, nas aulas anteriores, a Venezuela disse que ia invadir a Guiana, não invadiu. Mas são coisas fortes, né, pessoal? É preciso... Também, tem declaração e declaração. Essa aí é muito pesada, porque enquanto ele não quer ajudar a Ucrânia na guerra, ele continua ajudando Israel. Vamos lembrar que a população judaica no mercado financeiro dos Estados Unidos é muito grande. Bomba, hein? Hein? Esse Trump parece que dessa vez veio com vontade política aí de fazer barulho. Bom, essa aula, aqui são os livros ao que eu me refiro, né? Que o pessoal do Vencendo Concurso me permite, são livros meus, é diretamente comigo que se negocia, porque é uma cortesia que o Vencendo deixa eu divulgar o meu trabalho pessoal nas minhas aulas, que são aulas para todos, né? Aí os períodos em que são 5 livros, o último que eu soltei foi em dezembro. Eu estou escrevendo o 22, mas deve ficar pronto só no final de março. Como eu falei, essa dupla jornada minha, né, esses livros, quando eu pegava 2, 3 meses e tal, é o tempo mais ou menos de um livro, né? Reunir 100 fatos importantes. Como é que eu faço, Diogo? É só mandar um WhatsApp para mim, tá aqui novamente os meus endereços, tá? E para quem está vendo o vídeo pela primeira vez, entra no canal do Vencendo Concursos. Lá você vai ter as promoções, os editais, que muitas vezes você não consegue nem saber se uma cidade vizinha sua tem algum edital aberto. E aí você consegue saber, né, do concurso que está rolando. Já que a vida de concurseiro é uma vida de não só concurso, né? A gente sempre fala isso. Muito obrigado, desculpa ter atrasado, mas foi um problema técnico e foge totalmente às minhas como é que eu falo? Eu tinha gravado, tive que regravar, né? Os slides ficaram, as notícias ficaram, mas a gravação eu tive que regravar tudo de novo. Imagina o trabalho. Obrigado, até a próxima aula de 5 a 12 de fevereiro, tá? Vamos matar fevereiro sim, não vai ficar uma semana sem aula, tá, pessoal? Até lá, tchau, tchau.